Opa! Bora pro terceiro tema dessa série da módulo preparatório da mentoria Smart Money Makers, né? Bom, se você chegou até aqui, menos ruim, né? Porque já passou por duas barreiras meio pesadas aí anterior, né? O dia 1, o dia 2, eu não sei que ordem esse vídeo vai estar, mas normalmente ele está na terceira posição. E hoje nós vamos falar sobre o método Smart Money Makers, né? E quero te dizer que é o seguinte, não é nada convencional o que você vai escutar aqui agora. Primeiro porque nós estamos exatamente numa posição que não é a mesma posição que 80, 90, 95% das pessoas está no mundo aí afora, né? Então quer dizer que nós estamos aqui, nós somos alien nesse mundo, né? Não, man, nós não somos alien nesse mundo. É que nós estamos uma geração na frente da grande galerona que tá espalhada aí pelo mundo afora. E eu vou mostrar para vocês, através de algumas explanações bem simples, qual é mais ou menos a proporção da onde nós estamos para onde as outras pessoas estão. Isso nos coloca numa vantagem muito grande. Assim, nesse mercado hoje já não existe mais aquela vantagem gigantesca. Nós estamos sim em vantagem, mas não é aquela vantagem que diz o seguinte: nós vamos nadar de braçada aqui pelos próximos 10, 15, 20 anos. Isso não existe mais, tá? Com a velocidade dos algoritmos, da inteligência artificial, dos robôs, a velocidade em que as coisas vão acontecer de agora em diante vai ser muito rápido mesmo. Então é o seguinte, para nós nos mantermos assim, sempre uma geração na frente, nós temos que estar sempre correndo. E aqueles que já estão atrás vão ter que correr muito mais para conseguir ficar pelo menos ali, mais ou menos pouco atrasado, vamos dizer assim. E recuperar o tempo, cada vez que passa, cada ano que passa, recuperar esse atraso tem sido mais difícil, tá? Rodolfo, quer dizer então que nós estamos na frente de todo mundo e acabou? Então, sinto muito em te dizer, mas já tem uma galera que tá na frente da gente também. Então você já está ensinando pra gente algo que já está desatualizado? Não está desatualizado. Pelo contrário, nós estamos muito atualizados. Só que tem uma galera do carvão. Tem a galera que tem muito dinheiro. E essa galera que tem muito, mas muito dinheiro mesmo, que são os bancos, as grandes instituições, que o termo que é utilizado em termo geral do mercado, eles são chamados o homem composto, né? Ou smart money. E aí o que acontece? Essa galera que são os grandes bancos, que estão aqui pertinho da minha casa, né? De vez em quando eu compartilho algumas fotos com vocês aí de como eu trabalho olhando para eles, né? E o que acontece é o seguinte: essa galera já está trabalhando na era da inteligência artificial. Essa galera já está trabalhando há pelo menos uns 8, 10 anos na era dos trades automatizados, dos algoritmos, né? Essa galera já está trabalhando há alguns anos, há uns 15 anos, com os robôs de altíssima frequência, né? E aí o game sai um pouco do nosso controle, porque isso requer uma estrutura gigantesca, né? Que não é o caso da gente, que somos aqueles caras que trabalham com o dedo mesmo, né? Trabalham com o olho, com o cérebro, com o dedo, né? Num computadorzinho, na internet, simplesmente uma internetinha banda larga em casa, um 5G qualquer que seja aí, qualquer coisa dessa. Então, apesar de nós, a Smart Money Makers, estar a uma geração na frente da grande manada, mas tem uma galerinha assim que é minúscula demais, mas são os caras que controlam o pacote inteiro de dinheiro, né? Então nós estamos aí no meio dessa galera, mas temos uma grande vantagem, tá? Então eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui. Vem para minha tela que eu quero começar a colocar vocês no contexto real das coisas. Então olhando aqui para essas duas notinhas aqui, uma notinha de 100 cruzeiro e uma notinha de 10 cruzeiro, né? Eu gosto dessa de 100 aí, viu? Aliás, eu gosto muito dessa de 100 aí, né? E aí, o que é que acontece? Qual das duas você escolheria? As duas praticamente têm o mesmo tamanho, né?
mesma largura, mesmo comprimento. Se eu for olhar em relação à quantidade de papel, as duas praticamente têm a mesma quantidade, né? Tem o mesmo comprimento, a mesma altura, o que me faz pensar que se eu for só pelo conceito do papel, qualquer uma das duas é boa. Mas não é só o comprimento, a largura que importa para mim aqui que importa para gente aqui nesse contexto. Acho que aqui o que mais importa nesse contexto todo é esse númerozinho que tem aqui, ó. Esse númerozinho aqui, porque é ele que faz a diferença. Então, ou seja, o que me faz decidir por uma ou por outra não é o comprimento e a largura, é o númerozinho que está aqui. Daqui a pouco vocês vão entender onde é que eu quero chegar nessa história toda, né? E aí é o seguinte, e agora? Qual das duas opções eu preferiria? Rodolfo, na opção anterior tava easy, né? Facinho, né? Mas agora ficou difícil, porque eu não sei quantas notas tem nesse bolinho. Se esse bolinho é um bolinho de nota de $1, e essa aqui sozinha é uma nota de $100, eu não sei quantas notas tem nesse bolinho aqui. Tá difícil agora, né? Facilita, ajuda aí um pouquinho, né, Rodolfo? Não, minha função aqui é complicar para ajudar você a começar a pensar, né? E te mostrar situações que acontecem no mercado todo dia e toda hora, né? E aí é o seguinte, vamos para a próxima, né? Tá difícil, ficou difícil agora saber, Rodolfo, vamos para a próxima. A próxima é o seguinte. E agora? Ah, agora sim, né, Rodolfo? Você é um cara legal, agora ficou fácil. Entre 100 e 500 mil, eu não sou nem besta, né? Rodolfo? Que, né? Tá aí, as duas têm mais ou menos o mesmo comprimento, a mesma largura. Ah, essa aqui de 500 mil, ela é mais larga, ó. Então deve ser bichona mesmo, né? Porque para os caras gastarem mais dinheiro com papel e tinta para fazer uma nota, ela tem que ter um valor maior. É ou não é? Outra, olha, man, presta atenção. Uma é de 100 só, velho. A outra é de 500 mil. Ah, easy, né, Rodolfo? Legal, Rodolfo. Você é fera mesmo, né? Então, eu quero ficar com a de 500 mil, né? Hum. Ai. Olha aqui, ó. Não dá nem pra talvez você ver direito aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei a notinha de $100 lá, ó. E recortei ela no tamanho da porção que equivale a essa nota de 500 mil aqui, ó. Como assim? Mas as duas não têm o mesmo tamanho, quase a mesma quantidade de matéria de papel e tinta e tudo mais. Como é que uma nota desse tamanho pode valer só esse pedacinho dessa outra aqui? É, amigão, é assim que funciona o mundo real. Olha aqui quanto é que essa notinha aqui vale. Essa nota de 500 mil bolívares vale só 18 centavos de dólar, amigão. 500 mil bolívares vale só 18 centavos de dólar. Se a gente tinha uma nota de $100 aqui, ou seja, só um pedacinho dela, só um pedacinho, arranca lá um pedacinho, pronto, já tá aqui, ó, 500 mil bolívares para você, só que em dólar, tá? Só um pedacinho da notinha. Pois é, triste, né, o caso da nossa vizinha Venezuela lá perto do Brasil, né? Bom, a gente tá aqui na Inglaterra, tá mais longe, né? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que lá no mercado é a mesma coisa. Mas como assim? Explica melhor aí, ó. Esse aqui é um gráfico de um ativo que eu e os nossos alunos gostamos bastante de operar. Depois eu vou explicar por que a gente gosta muito dele, tá? E aqui ele mostra o seguinte, ó. Vamos considerar que cada barrinha dessa, que é chamado de candle, né? Ele tem o seu valor, né? Mas o mercado aí fora te faz você, aqueles 80%, 90% que eu falei do início do curso, né? Do início da aula aqui, te faz acreditar que qualquer um tem o mesmo valor. Qualquer um tem o mesmo valor. E que o verdezinho significa que o preço está subindo, né?
E o vermelhinho significa que o preço está caindo, que o preço está abaixando, né? Está ficando mais barato. O verdinho que o preço está ficando mais caro e o vermelho que o preço está ficando mais barato. E é assim que eles querem que você olhe para o gráfico, tá? E é assim que 90% das pessoas olham para o gráfico. Problema, viu mesmo? Isso é um problema, viu? Mas eu vou clarear melhor para vocês aí agora. Ah, Rodolfo, pegadinha no malandro, né? Sabia? O Rodolfo não pode ficar 2, 3 minutos sendo bonzinho, não. Já logo depois ele já vem com a pegadinha no malandro. É assim mesmo. É assim mesmo, de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada é assim. É pegadinha no malandro uma atrás da outra. Porque é assim que a gente treina o guerreiro para ir pra guerra. Lembra aquelas 2 primeiras notinhas lá do início? Tá aí as 2. Quem é quem agora? Quem é a de 10? Quem é a de 100? Tampei exatamente a informação importante que existia nas notinhas para você decidir agora qual é que você quer. Se você não lembra, se você não mora nos Estados Unidos, muito provavelmente você não deve saber quem é quem dessas notas, né? E se você não prestou atenção lá no iniciozinho, já vai uma dica para você. Presta atenção desde o início. Presta atenção desde o início. E aí tá aí, ó. Tá aí as 2 notas e você não sabe mais quem é quem. Então agora você não sabe qual é que você quer. E se eu fosse te dar uma das 2, qualquer uma das 2 não faz diferença nenhuma para você, porque você não sabe qual é a melhor e qual é a pior, né? E aí eu quero te dizer o seguinte, é exatamente isso que a galera faz no mercado para vocês, tanto faz. A única diferença é que um verdinho sobe e o vermelhinho desce, né? É só isso que eles querem que você saiba, porque a sua ignorância convém para eles. Convém para eles. Então eles vão te dar um monte de notinha de 10 e você tá achando que tá recebendo de 20, de 50, de 100, qualquer que seja o valor da nota. Ou senão você nem sabe o que é que você tá recebendo, né? E aqui é assim que eles entregam os gráficos para vocês, né? E é assim que 90% das pessoas têm seus gráficos, né? Mas tá voltando aqui pro lado errado, bora para frente, minha irmã. Quero que você vá para frente essa apresentação. E aí chegamos aqui nessa situação. Mas Rodolfo, eu já ia perguntar isso aí para você. Eu nem sei o que é que significa essas barras aí. Eu vou clarear para você aqui agora, sem pegadinha, tá? Cada uma dessa barra, ela carrega 4 informações. Uma informação é o seguinte, essa barra ela tem um tempo de duração, que pode ser de 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto, 20 segundos, 1 hora, um dia, uma semana inteira para formar uma barra dessa. E essa barra, ela carrega 4 informações importantes, que é o Open, é o preço que abriu. Por exemplo, começou a semana, ele vai registrar esse preço aqui, ó. Pô, abriu a semana. E aí o preço vai andar para cima e para baixo, vocês viram lá no gráfico, o preço vai para cima e para baixo. Nesse caso aqui, para ele ser verdinho, o preço andou para cima, ó. O preço ficou mais caro, mais caro, mais caro, e aí de repente começou a vir para baixo. Deixei a linhazinha em vermelho aqui, que é justamente para você ver que o preço está caindo. O preço veio aqui embaixo e durante esse período que nós definimos, esse candle, essa barra, vamos considerar que seja o período de 1 hora, tá? Ali por algum tempo ele foi caindo, 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 chegou até esse ponto aqui. Desse ponto em diante ele começou a subir de novo. E aí o que é que o aplicativo faz? Ele registra aqui esse ponto, esse último ponto aqui de baixo como sendo o valor low, ou seja, o valor mais baixo que o preço atingiu naquele período de 1 hora. E aí ele foi lá para cima, estourou, explodiu, né? Foguete não tem ré, né? É só assim, só vai para cima. Mas foguete tem ré sim, viu? E aí começou a dar a rézinha aqui e tal e tudo mais. Aí o que é que o aplicativo faz? Registra esse preço aqui e diz, ó, esse aqui foi o preço mais alto desse momento, até que depois de 1 hora, 59 minutos, 59 segundos e lá, milésimos de segundo lá, até dar 1 hora certinho, ele diz, pronto, deu 1 hora certinho, fechou o preço. E aqui nós temos as 4 informações dessa hora, né? O preço da abertura, o preço do fechamento, o menor preço e o maior preço dentro dessa hora. Se o preço do fechamento for mais caro do que o preço da abertura, ele vai registrar e vai marcar o candlezinho verde. E o contrário também é a mesma coisa.
o preço da abertura foi mais em cima, o preço até subiu um pouquinho, registrou o preço mais alto e depois ele caiu até lá embaixo, aí registrou o preço mais baixo e voltou e registrou o preço final depois de 1 hora e fechou. E aí por isso o candle é vermelho, tá? E é assim que eles ensinam para vocês, é assim que eles querem que você aprenda e é assim que eles querem que você trate o seu dinheiro, os seus investimentos dessa forma, só com isso aí, tá? Então, nesse sentido, eu já vou começar a introduzir o tema do nosso método, né? Esse é o método 2D, onde nós temos uma informação do preço, né? Por um tempo. Aí, que tempo é esse? E o preço para percorrer esse caminho todo, ele demorou 1 hora, ou ele demorou 15 minutos, demorou 1 semana, ou ele demorou. A gente que escolhe esse tempo, tá? Para ele formar, o aplicativo formar para a gente, o software formar para a gente esse candle. Então nós temos a informação do preço e do tempo. 2 dimensões. Mas isso já não é mais suficiente. Aliás, já tem alguns anos que isso já não é mais suficiente. Uns 6, 8 anos, 10 anos vai, que essa informação, só essa informação já não é mais suficiente. Então vamos para frente. Se eu entregar para vocês aqui agora, então vamos voltar lá para aquele exercício do início, né? Só que ao invés do dólar, nós vamos fazer um exercício aqui entre a Libra e o Real, né? E aí fica muito fácil, né? Para quem conhece um pouquinho de moeda, para quem mora aqui na Inglaterra, já sabe bem a distinguir, tomar a decisão qual é que pegaria, né? De olho fechado. Pode fechar o olho aí e pegar a Betinha, que a Betinha com certeza, né? Betinha já foi, né? A Betinha com certeza vale muito mais do que o realzinho aqui, né? No mínimo a Betinha tá valendo aí 6 ou 7 vezes, depende do dia que você assistir esse vídeo. A Betinha vai estar valendo entre 6 e 7 vezes mais do que o real, né? Apesar de terem o mesmo valor nominal. Um é 20 reais, o outro é 20 libras. As duas são notas de 20, mas uma tem 6 vezes mais valor do que a outra, né? E aí vamos para frente, né, Rodolfo? Vamos para frente. O que é que você está querendo dizer para mim? Eu quero te dizer o seguinte, ó. As duas notinhas lá ali atrás têm praticamente o mesmo tamanho também, né? Como todos esses candles, ó. Todos esses candles. Ah, Rodolfo, mas tem um negócio diferente aí, né? Qual é a pegadinha? Já conta pra gente. Lembra que lá era só verde e vermelho? Agora nós temos um azulzinho, nós temos um branco, nós temos um amarelo, nós temos um laranja e nós temos um vermelho. Nós partimos das cores frias até a cor quente, né? Aqui é fogo, né? O negócio ficou quente. Mas eu olho assim, todos os preços open e close estão mais ou menos na mesma, estão no mesmo patamar. Ah, Rodolfo, já entendi qual é a pegadinha aí, né? E eu não consigo dizer, porque eu não sei se é verde ou vermelho, exceto esse aqui que é vermelho, eu consigo definir que o preço open está aqui em cima e o close está aqui embaixo, porque o preço cair ele é vermelho, né? Não. Ele não é vermelho por causa disso, ele é vermelho pela outra coisa, outra novidade que eu vou trazer aqui para vocês. Ah, então não dá para saber quem é o open, quem é o close aqui, né? Quem é o preço de abertura e quem é o preço de fechamento. Não dá para saber. E a gente também nem quer saber isso, sabe? Isso já não vale mais, não tem a mínima importância pra gente, tá? E o Rodolfo, então, mas tem outro detalhe aí, né? Tem um detalhe. Observe que o preço máximo é igual para todo mundo aqui, ó. E o preço mínimo é igual para todo mundo aqui também. É isso mesmo, você tem razão. É isso aí. O preço máximo e mínimo mudou, mas eu não consigo saber quem é a abertura e fechamento. Mas eu tenho uma nova informação, olha, tem cores diferentes. E aí eu vou mostrar para vocês o que é a diferença que liberta você da escravidão aí dos homens. É isso aqui, ó. É a terceira dimensão. Isso aqui é o que liberta, o que me libertou há 6 anos atrás, 6 anos atrás, me libertou e é o que vai libertar vocês também desses 90% da manada que usa os métodos ultrapassados da geração anterior. É isso aqui, apesar deles terem o mesmo tamanho, ó, observa que eles têm
um corpo, se a gente olhar em formato 3D de ladinho assim, ó, a gente vai ver que eles têm um corpo que está escondido atrás, ó, que é o que faz a diferença, né? E como a gente não consegue, os softwares hoje não conseguem mostrar isso para a gente em 3D, a gente usa as cores para representar isso para a gente. Então, apesar de eles terem o mesmo tamanho, como todas as notas lá têm praticamente o mesmo tamanho, algumas são mais importantes do que outras, porque umas valem mais do que outras. E aqui é exatamente a mesma coisa. O candle vermelho vai ter um valor muitas vezes maior do que o candle azul, ok? Então, não importa o preço da abertura, o preço do fechamento, se ele foi para cima ou para baixo, esquece isso, é balela, não serve mais de nada isso aí, entendeu? O importante pra gente é saber o seguinte, quem é que vale mais. Não importa, lembra lá no caso dos bolívares, a nota de bolívar é maior do que a nota de dólar, mas vale um pedacinho rasgado, que dá até dificuldade de rasgar o pedacinho rasgado da nota de dólar. Então é justamente isso que acontece no mercado nos dias de hoje, exatamente a mesma coisa, não importa o tamanho da nota, não importa o tamanho do candle, se ele está para cima ou para baixo, ela é vermelha, amarela ou se é bolívar ou dólar, o importante é o peso que aquela nota tem e é o quanto ela vale de verdade. E aqui é a mesma coisa, é quanto cada um desses candles valem de verdade, né? E aí é onde o nosso método entra. E aí eu quero complicar um pouquinho mais para vocês. E aí, ó, a galera lá de trás, a galera da manada, diz o seguinte: quanto maior, mais importante, né? Quanto maior, mais importante. Eu digo para vocês, mas não é nesse tamanho aqui que é importante. É em outro tamanho que vai mostrar a importância dele. Então aqui é como se eu estivesse olhando uma nota grande e uma nota pequena. Eu não quero saber se ela é grande ou se ela é pequena, se ela tem muito papel ou pouco papel. Eu quero saber isso aqui, ó. O negócio é esse aqui, ó. Não importa o tamanho dela. O que importa de verdade é o peso que ela carrega. É quanto ela vale de verdade. Não importa ser um candle muito grande, mas não tem peso nenhum, que foi o caso desse candlezinho azul. Pouca importância. Agora essa barrinha pequenininha, olha o tamanho dela aqui, ó, pequenininha, tem importância gigante. Olha só o peso que ela carrega. Então, isso é a base do nosso método. É usar a terceira dimensão que está oculta para 90% das pessoas do mundo aí afora. Então, nós acrescentamos no nosso método a terceira dimensão e é aí onde nós vamos extrair o maior potencial das nossas análises para buscarmos aí o nosso lucro e resultado. Nós já pulamos para fora da manada. E mais na frente, mais uns 2 ou 3 dias aqui para frente, eu vou mostrar para vocês a estatística da manada, tá? E vou mostrar as nossas estatísticas também dos Smart Money Makers, tá? E não tem comparação. Bom, mas vamos lá. Uma coisa que a galera também não sabe, né? Não tem noção, é que o carro tem as marchas para frente. Todo mundo sabe, isso aí sabe, né? Tem as marchas para frente, 1, 2, 3, 4, quinta. Mas o carro também tem a marcha ré, né? E o mercado também, amigão. Todo mundo acredita que o mercado, você só ganha dinheiro se você comprar barato e vender caro. Não, amigão. Mas você ganha dinheiro também vendendo caro e comprando barato. Ou seja, o carro de vocês tem marcha ré e o mercado também tem marcha ré. E eu de boa. É muito top quando a gente engata a marcha ré e acelera com força, porque o mercado anda com força na ré, man. O mercado anda com força quando dá ré. Essa imagem aqui não é uma imagem que representa muito bem essa força da ré, né? E até lá no carro, a gente sabe que a marcha ré é a marcha que tem mais força no carro, né? E, infelizmente ela vai para trás, né? É andando para trás. Depois da marcha ré, a marcha que tem mais força é a primeira marcha, né? Que é a marcha que vai para frente, né? Mas consulta aí os motoristas da sua família, se você não for motorista, e eles vão dizer para vocês, não, realmente a marcha ré é a marcha que tem mais força. E é assim mesmo, de verdade, aqui no mercado também, tá? Mas eu quero mostrar para vocês mais uma outra coisa, né?
eu quero te mostrar que... o que é que mudou aí, Rodolfo? Não mudou nada. Mudou sim. Até eu quase não vi, né? Olha, lembra lá? Vou voltar uma aqui, ó. Vou voltar uma aqui. Olha aqui, ó. As barrinhas tava tudo verde e vermelha, tudo verde e vermelho. Então, para mim, qualquer coisa não faz diferença nenhuma. Agora, eu vou sair de um gráfico de 2D e vou pular num gráfico 3D. Vou começar com um indicadorzinho só. Ô, Rodolfo, olha o que você fez aí, man. Rapaz, olha aí, tem um monte de barra amarela, vermelha, laranja. E tem umas azulzinhas. E tem umas brancas. Agora nós começamos a dar importância para cada um desses candles. Não me importa se ele está indo para cima ou para baixo. O que importa é o peso que eles estão carregando. Aqui é o equivalente a dizer o seguinte, qual é a marcha que eles estão. Entendeu? A primeira marcha ou a terceira marcha, que são consideradas duas marchas fortes, né, no carro. A primeira marcha para a gente arrancar e depois a terceira marcha é a marcha que a gente usa normalmente para ultrapassar, né? Para quem é motorista sabe muito bem disso aí, né? Então tá aqui, ó, a primeira e a terceira marcha aqui, ó. Primeira, segunda, terceira marcha aqui, ó. É a hora que o negócio começa a sair da estática, né? Começa a sair do parado para acelerar, para se movimentar. Mas tem uma hora também que o motorista decide, não, peraí, eu quero voltar, quero dar marcha ré. A marcha ré é uma marcha de força também, ó. Tá aqui a marcha de força mostrando pra gente aqui. Mas tem aquela hora também que o motorista bota a quinta marcha e diz assim, ó, ixi, nem tô mais nem preocupado, não quero mais nem, eu botar a quinta marcha aqui, vou relaxar um pouco. Aparece a quinta marcha aqui, ó, os candlezinho azulzinho, né? Então, esse aí já tô fazendo uma alegoria aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o método, né? E isso aparece. Tem muita gente que fala, vocês devem ter ouvido falar aí nos últimos dias bastante disso, que para quem está acompanhando o mercado de alguma forma, na psicologia do mercado. Aqui a gente mostra, essas barras coloridas mostram um pouco da psicologia do mercado. O desespero, o medo, a euforia, elas estão representadas, essas emoções dos traders, né, que estão operando no mercado, são representadas por essas barras aí, né? E a gente vai ver isso lá no método, tá? E eu vou avançar para frente, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E aqui tem um negócio que a galera gosta, né? E eu ensino para a galera. E é um ditadozinho simples, mas que ajuda a gente bastante. Quem quer ir para frente não pode ficar olhando para trás. Então, amigão, se você está dirigindo o seu carro lá, andando nas marchas 1, 2, 3, 4, 5, você tem que estar preocupado com o quê? Com o que está acontecendo na sua frente, porque é para sua frente que você está andando para frente. Então, o seu foco de atenção tem que ser na frente, apesar de vez em quando você dar uma olhadinha para trás. Mas quando você começa a olhar demais para trás, o que é que você está querendo fazer? Easy. É muito fácil, amigão. Se você começou a olhar demais, está olhando mais para trás do que para frente, significa que você está louco para dar uma ré, para mudar de direção, né? Para fazer um U-turn, para dar ou se não para parar e dar uma ré. E isso aqui acontece no mercado também, né? Acontece no mercado também. E muitas vezes eu boto lá nos grupos da gente, ó, só essa mensaginha, só esse bonequinho aqui, não preciso falar nada, ó. Quem quer ir para frente não pode ficar olhando para trás. Ó o bonequinho com os pés virados para frente, né? Tudo andando para frente, mas a cabeça virada para trás. Então tá aqui, já é um código que nós Smart Money Makers temos, né? Então não precisa de palavra nenhuma para dizer um monte de coisa que a gente gostaria de dizer. Apenas uma imagem já representa tudo isso para gente. E aí é o seguinte, até... vocês vão saber que a mentoria tem 10 aulas, né, ou 10 semanas, e até a quarta, quinta aula a gente vai tratar com esses caras aqui, ó, os titãs da análise técnica, né? Vamos falar com o Dow tem bastante coisa para ensinar pra gente. Vamos falar com Elliot tem bastante coisa para ensinar pra gente. As teorias de Elliot estão sendo quebradas nesse momento, né?
Vamos falar com o tal do Wyckoff, que pouca gente conhece, mas ele é o gigantão dessa galera toda aí, né? Infelizmente, na época que ele escreveu as teorias dele, não existia ainda toda essa arcabouço de informática, de internet, como todos os outros, né? Não existia tudo isso. E hoje a gente consegue quebrar uma das leis dele de forma muito fácil, mostrando as ferramentas avançadas que nós temos no dia de hoje, tá? Essa lei, será que eu digo qual é para? Não, não vou dizer não. Lá na frente na mentoria você vai dizer e eu vou mostrar para vocês que uma das leis dele não funciona mais, tá? E igual o Elliot também já não funciona mais. Mas não funciona por quê, Rodolfo? Porque os robôs entraram em cena, amigão. Os algoritmos entraram em cena, amigão. Então, a verdade que esses caras falaram há 100 anos atrás, alguns deles mais de 100 anos atrás, Fibonacci muito mais atrás, essas verdades, o que é que os caras ensinaram o seguinte para os robôs? Ó, robô, toda vez que acontecer isso, a galera que conhece o Dow, conhece o Elliott, conhece o Wyckoff e conhece o Fibonacci, eles vão fazer isso. E aí o que é que acontece? Os robozinhos, deixa comigo, amigão. Você já me avisou? Já me avisou que essa galera que conhece o Dow, o Elliott, o Wyckoff e o Fibonacci, toda vez que acontece essa situação, eles vão reagir dessa forma. Então, a função do robô é quebrar esse padrão. É ser o antídoto ou o veneno dessas situações, e toda vez que acontecem essas situações em que a galera, a manada, aquela galera, os 80%, 90%, reagiria de uma forma, os robôs dizem, não, vocês vão reagir agora do jeito que eu quero, do jeito que nós queremos, tá? Então, por isso que as regras deles têm sido quebradas, mas as verdades verdadeiras que eles contam, tem gente aí que mata e morre por conta deles, viu? Eu já nem mato nem morro, mais do que isso, não boto nem minha mão no fogo por causa dessa galera. Eles têm o seu valor, eles nos ajudam bastante e tudo mais, e eu vou mostrar o que é que eles ajudam a gente, vou mostrar aqui agora. Até a aula 4 e 5, nós vamos aprender que, ó, lá na plataforma, vocês vão ter, lá nos gráficos, eu peguei aqui um recorte só dos 2 botões que a gente vai usar, tá? E lá na plataforma, a gente vai ter 2 opções. Ou a gente compra no botão azul, fácil, né? Azul normalmente comprar, né? Ou a gente vende no botão vermelho. 2 botões só para apertar. O cara que ganha bilhão, trilhão, tem 2 botões. 2 botões. E o cara que não tem nada, tem 100 cruzeiro no bolso, ele também só tem os mesmos 2 botões na plataforma. Ou é comprar ou é vender, né? E o cara que tá liso, que arrancaram o dinheiro dele e não deixaram ele nem com a moedinha, também tem os mesmos 2 botões. Não muda nada para todo mundo. Ah, Rodolfo, então tá easy, fácil demais, é só escolher um dos 2 e acabou. Justamente, mas não é bem assim. Não é fácil assim como você está imaginando e nem é fácil assim como a galera mostra aí na internet, né? Nos próximos 2 dias vocês vão ter um vídeo que é muito top falando sobre isso, né? E aí o que é que acontece? Seria muito mais fácil a gente pegar uma moedinha e jogar pro alto, né? Pera aí, vou botar a moedinha aí. Vem, moedinha, entra aí, vamos fazer um teste aqui. Vou ficar só quietinho, olhando para ela, para vocês verem aí. Vai contando aí, vão contando aí, tá? Vou ficar olhando. Bom, para a gente não perder tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar esse negócio aí. Aliás, já deve ter até acelerado, né? Vou acelerar esse negócio aí para você ver o seguinte. Muita gente trata esses 2 botões como se fosse essa moedinha aí, jogando para cima e para baixo. Coroa, azul. Cara, vermelho. Plim. Joga de novo, coroa, azul. Aperta no azul. Sei lá, buguei agora. Cara, vermelho. Aperta no vermelho. Então, a galera trata esse negócio desse jeito, é como se fosse isso, sem método nenhum. Então, os titãs, eles vão ajudar a gente a definir
esquecer a moedinha, joga a moedinha fora, tira a moedinha daqui, e eles vão ajudar a gente a definir qual dos dois botões apertar. Mas é o seguinte, eles só vão dizer qual ou um ou o outro, mas eles ainda não dizem pra gente, eles não têm mais essa capacidade de dizer pra gente que hora apertar. Não é assim em qualquer momento que a gente vai apertar o botão. Mas as teorias deles só auxiliam a gente em definir qual dos dois, ou um ou outro. Eles não dizem que hora apertar, e esse é um grande problema, tá? E aí nós vamos ter que lançar mão de ferramentas mais robustas, porque não basta acertar se é o vermelho ou se é o azul. A gente vai ter que acertar que hora apertar também. E para isso a gente chama outros indicadores modernos que há 10 anos atrás não existiam. E mais do que isso, hoje, apesar de existirem, não são todas as plataformas que têm esses indicadores, tá? E, além de não ter esses indicadores, existem os indicadores customizados. Por exemplo, esse indicador, que é a VWAP Master, é um indicador que foi programado por mim. E, apesar de ele existir uma versão grátis, que vocês podem usar em algumas plataformas aí, vocês não vão encontrar, amigão, essa linha verde e vermelha aqui. Porque essa linha verde e vermelha é que é o pulo do gato. Não é a linhazinha branca, é a linha verde e vermelha. E aí o seguinte, só quem tem esses indicadores são os Smart Money Makers, tá? Os alunos da Smart Money Makers. Outra, essas barrinhas coloridas aí, só os alunos da Smart Money Makers têm também. Tem algumas tabajara por aí fora, mas aí você precisa definir qual é o setup dessas barrinhas. Então a gente tem uma configuração numérica dentro do setup para elas pintarem amarela, vermelho, laranja, azul. Não é só assim não. Elas ficam azul porque elas querem ficar azul não, ou elas ficam vermelho porque elas querem ficar vermelhas não. Existe lá uma regulagem, uma calibragem que só os Smart Money Makers, os alunos da mentoria Smart Money Makers vão saber fazer. Ok? Bom, além desse indicador, a gente vai ter que chamar algumas outras ferramentas. Uma ferramenta importantíssima é o Trade Records. A planilha Trade Records, que em breve nós vamos ter novidades sobre elas, um upgrade monstruosíssimo. Coloca pra gente, traz pra gente as nossas métricas, né? Então, se você não sabe qual é a sua performance, se você não está medindo a sua performance, muito possivelmente você não sabe para onde você está indo. E se você está indo ligeiro, né, como diz o povo lá do Brasil, se está indo ligeiro ou se você está cochilando no meio do caminho. Então, uma das ferramentas importantíssimas é a planilha Trade Records, que só os alunos da Smart Money Makers têm, com as métricas específicas do nosso método, tá? Além disso, nós vamos ter outros indicadores. Observa que aqui apareceu aqui umas ondas aqui, ó, mais um indicador técnico 3D. Esse aqui faz o seguinte, esse aqui diz aonde foi que a galera entrou com força, aonde os caras jogaram pacote de dinheiro em cima da mesa, né? Então não é você só trazer uma notinha de 50 ou uma notinha de 100 ou de dólar ou de libra. Tem uma hora que os caras trazem a mala do dinheiro, entendeu? Ou a hora que os caras tomam a mala de dinheiro de alguém. Então esse indicador aí tá dizendo o seguinte, ó, alguém perdeu uma mala de dinheiro e alguém tá rindo com a mala de dinheiro de alguém. Então esse indicador mostra isso aí. E aí depois tem outra situação. Tem a componente que é a união desses indicadores todos em uma decisão. Então, da aula até a aula 5, nós vamos aprender que botão nós vamos apertar, vermelho ou azul. Até a aula 8, 9, nós vamos aprender que hora nós vamos apertar ou o vermelho ou o azul. E aí, usando todos esses indicadores aí. Além disso, nós vamos ter que aprender a organizar as nossas ideias. E para organizar nossas ideias, nós usamos uma outra ferramenta, que é a matriz de decisão. Só os alunos da Smart Money Makers também têm, tá? Vamos ter novidade em relação a isso aí também. Mais um upgrade. E aí, veja só, aqui embaixo apareceu mais um outro indicadorzinho, que é o indicador de volume, né? Mostrando, dando uma ideia para vocês aí.
E depois tem mais outros indicadores. Tem um indicador que são os indicadores de Trend Flow. Oh, isso aqui é top, hein? Para ajudar a gente a decidir quando a gente muda de ideia de pintar o vermelho, de apertar no vermelho ou azul. Então, são ferramentas, todas ferramentas, indicadores que só os Smart Money Makers podem utilizar, tá? Rodolfo, e se eu quiser comprar? Não vendo. Não estão à venda, isso é só para os alunos mesmo. Se eu quiser pagar por mês, não consigo fazer para você. Só para os alunos Smart Money Maker. Não adianta eu te dar um carro na mão se você não tem uma drive license, se você não tem uma habilitação, você não vai saber dirigir. Então, infelizmente, isso aqui é um carro para quem nunca andou nem de bicicletinha. Quanto mais aprender a dirigir, entendeu? Então é assim que funciona. E aí, amigão, depois da aula 8, 9, nós chegamos no momento que é a explosão de indicadores 3D. É aqui onde a virada de chave acontece. É aqui onde as métricas da sua planilha Trade Record estouram e mostram que você realmente tomou o caminho correto, tá? Até esse momento aqui, ninguém colocou o dinheiro ainda de verdade não, tá? Isso aqui é só ambiente simulado. Vocês têm que ser provados ao longo do tempo. Vocês têm que aprender antes de ir para o game de verdade. E aí aqui eu tinha falado de dois indicadores importantes, que é a VWAP Master e o Section Volume Profile. A gente incorporou mais um que não aparece lá na figura, que é o Trend Flow, e tem o outro que é o Range Volume Profile, né? Então são os indicadores 3D que a Smart Money Makers usa, que nós usamos, né? E aí quando chega lá na 9ª aula, vocês vão ter contato com uma outra ferramenta que eu desenvolvi, que é como se fosse um game, man, chamado o Diamante da Consistência, o Consistency Diamond. Eu vou ajudar vocês a se autolapidarem. Já ouviram falar no Self-Made Man? O Self-Made Man é uma escultura bem legal que está por aí afora, nem sei onde é. Acho que está lá nos Estados Unidos, né? E os americanos são muito orgulhosos por utilizarem esse conceito, que é o self-made man. Aquele homem que se trabalha, aquele homem que cai para dentro de si mesmo. Tô usando elementozinho lá daquele livro, aquele primeiro que eu falei para vocês. É aquele que cai para dentro de si mesmo, se examina e se esculpe, aquele que se corrige, aquele que se formata, aquele que se faz, né? Aquele que por conta própria chega às suas conclusões, é o self-made man, né? E lá nos Estados Unidos eles usam bastante esse conceito de o millionaire self-made man, aqueles que fizeram milhões, né, ou ficaram ricos apenas com o seu próprio esforço, né? Sem contar com a ajuda de ninguém ou sem contar com a situação de momento, nem nada, né? Então são self-made men, e nós como Smart Money Makers, nós vamos ter que nos lapidar também, transformar uma pedra bruta em uma pedra rara e preciosa. Então aqui eu defino junto com vocês as regras, né? Um conjunto de regras que está dividido em 6 etapas, em que a partir da 4ª, 5ª etapa, o diamante te libera para você entrar no game de verdade, né? Até a 4ª etapa de lapidação do seu diamante, é proibido botar dinheiro de verdade. Você só vai poder colocar dinheiro de verdade entre a 4ª, 5ª e a 6ª etapa de lapidação do diamante. Então, presta atenção, vai depender de você. Rodolfo, deixa eu botar dinheiro de verdade. Eu não. Pergunta pro seu diamante lá. Tá lá, são quase 50 páginas de manual ensinando você a lapidar seu diamante. Então eu não posso lapidar você não, porque senão depois você não se liberta de mim. Você vai ficar sempre a vida toda presa a mim. Igual aquela galera lá das salas de sinais, igual aquela galera lá que fica presa aos youtubers de estimação. Se ele manda compra, ele compra. Se ele manda vende, ele vende. Se ele manda entra, ele entra. Se ele manda sai, ele sai. Ele nada mais é do que deixa quieto, né? Essa galera dependente aí, né?
Então aqui é o seguinte, a minha principal função é libertar vocês de mim e fazer vocês serem self-made men, aqueles que sabem exatamente o que eles precisam fazer para se lapidar e se transformar de uma pedra em um diamante, precioso. Então, a minha função principal é libertar vocês e não aprisionar vocês, como 90% da galera aí gosta de ficar preso nos seus YouTubers de estimação, ou nos seus professores, mentores e essas coisas todas, né? E aí na aula 10, a gente chega no trade plan. Aqui são algumas regras, né, relacionadas ao dinheiro, né, que a gente vai colocar para proteger e fazer com que vocês não capotem nessas curvas aí, né? Curvas sempre existirão no meio do caminho. O que vai definir é o seguinte, as regras, como você vai chegar nessas curvas. Se você vai chegar ligeiro demais, se você vai chegar devagar demais, se pode acelerar, se pode frear, se não pode. Quando é que você tem que parar na estrada para descansar um pouco, esfriar a cabeça, porque você está comendo a faixa, porque você está caindo para fora da rodovia, você está invadindo a faixa contrária. Então vai ter regras para dizer o seguinte, ó, não é só botar a quinta marcha e pisar na tauba, não, como diz o povo, né? Não, amigão, peraí, tem que ter cuidado, tem algumas regras aqui, ó, você não pode andar na faixa contrária, não, você não pode andar pisando na faixa, não. Se aparecer um evento, um hazard aí no meio do caminho, se aparecer alguém atravessando a faixa, você tem que parar, viu, amigão? Tem que parar, então presta atenção. Então o Trade Plan ajuda vocês a não correr esse risco desnecessário da ruína. E aí, nós chegamos ao final do programa, né, do método Smart Money Makers, que a galera gosta de falar aí fora, né, o setup. Qual é o seu setup? Ah, o setup do... Ei, não vou falar o nome do setup da galera aí não, porque se eu falar o nome do setup da galera, vocês vão saber, né? Então aí todo mundo tem o seu próprio setup. O que é o setup? O setup é um conjunto de regras que formam o seu sistema operacional, né? Então o nosso conjunto de regras ele está embasado em indicadores 3D, viu, amigão? Não é indicador 2D, não. Rodolfo, dá um exemplo aí de indicador 2D. Ah, médias móveis exponenciais, médias móveis aritméticas, MACD, RSI, bandas de Bollinger, todos esses indicadores aí são indicadores 2D. Esquece isso aí, amigão. Os robôs já quebraram esse negócio aí. O negócio agora são indicadores 3D, tá? Mas você já falou, Rodolfo, que tem uma galera que tá ali na frente. Tem uma galera que tá ali na frente. Depois eu vou mostrar um software que eu uso com os meus alunos avançados para vocês entenderem como é que funciona o game de verdade, né? Nesse nível, nesse level que nós estamos sempre olhando para trás para tentar definir o que vai acontecer lá na frente. A galera que está no next level, vamos dizer assim, a galera que está uma geração na frente da gente, eles não estão preocupados com o de trás. Eles são tão preocupados com o que vai acontecer lá na frente. O que aconteceu para trás já não faz mais mínima diferença para eles. Ou faz muito pouca diferença. Para a gente, não. Para nós, mesmo nós, Smart Money Makers, estando na frente da grande galera, a gente ainda continua olhando para trás. Só olhando para trás. A galera que está uma geração na frente da gente, os gigantões lá, eles até olham um pouquinho para trás. 20% do tempo deles eles estão olhando para trás. Mas o que eles estão olhando mesmo é para frente. É no game que ainda não aconteceu, na operação que ainda não aconteceu. Mas alguém está dizendo lá, eu compro. O outro está dizendo, eu vendo. Ah, não quero mais. Só porque você disse que está vendendo, eu não quero mais comprar. Aí o outro disse, então porque você está comprando, eu quero comprar também. Aí ele diz, então já que você quer comprar, eu não vou comprar mais. Então, esse blefe que acontece, que está acontecendo 100% do tempo no mercado, é o que vai definir a próxima geração. E esse blefe não é mais humano. Esse blefe é de algoritmos, softwares, né? Robôs que estão blefando entre eles e blefando em altíssima velocidade, né? Então, por isso que nós ainda não estamos, nós Smart Money Makers, não estamos ainda em uma geração mais para frente.
Porque essa geração aí não vai ser uma geração humana. Essa geração aí é uma geração robotizada, ok? Nós vamos migrar para esse tipo de estratégia, Rodolfo, lá na frente, né? Bem lá na frente, daqui a alguns anos, quando a gente vê o que é que vai acontecer de verdade. Porque agora entrou mais um componente nesse negócio, né? Agora entrou inteligência artificial. Porque até então os robôs eram robôs meio que burrinho, né? Zé Mané. Ó, se acontecer isso, faça isso. Se não acontecer isso, faça isso, ou faça isso, faça isso, faça isso. Com a entrada da inteligência artificial mais bruta na internet de 2 ou 3 anos para cá, essa regra está mudando. O robô está começando a pensar por conta própria, né? E a gente ainda não sabe como é que isso vai se processar nos próximos 2 ou 3 anos para frente. Então, por isso que nós temos que estar aqui na frente, mas sempre olhando para o que pode estar acontecendo ali, vai acontecer mais um pouquinho para frente, para nós estarmos ligados, né? Porque o inimigo está mudando, né? A guerra está mudando, as armas estão mudando, o inimigo está se sofisticando e a gente também precisa estar nessa mesma vibe. Bom, até então foi por aqui que nós chegamos, né? Falando do método Smart Money Makers, e eu acho que nós acabamos aqui, acabamos todos os slides. E aí eu quero dizer para vocês que nós vamos ter uma segunda parte, para não ficar muito grande esse vídeo, onde eu vou mostrar para vocês mais ou menos qual é o desenvolvimento que vocês vão ter ao longo dessas 10 aulas de uma forma mais objetiva, ok? Então nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo, galera.